reconciliados com Cristo. Tá me entendendo? A pessoa que diz, Deus não pode fazer isso, escolher uns e não escolher outros. Essa pessoa, ela tem em sua mente um Deus democrata. Entendeu? Assim como um governo humano. Então ela acha assim, não, Deus não pode fazer. Deus pode fazer o que Ele quiser. E por isso é que o apóstolo Paulo disse aqui, olha, Romanos 9, lá pelo verso 20, diz assim, mas antes, ó homem, quem és tu para discutir com Deus? Poderá o vaso de barro perguntar àquele que o fez, que o formou, por que você me fez assim? Ou será que o oleiro não tem poder sobre o vaso para fazer do mesmo ventre, da mesma barriga da mãe, um vaso para honra e outro para desonra? Isso quer dizer que da mesma gravidez podem sair dois filhos totalmente diferentes. Um filho tem o dom da fé e outro não. Quem sabe não foi assim com Abel e Caim? Foi assim. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está dando base para eu te explicar hoje que Deus não é democrata. Deus não vai pedir opinião. Eu acho que Deus não faria assim. Eu acho que o que nós achamos, ou você acha ou deixa de achar, isso não interessa aqui. Porque Deus não está baseado no que ninguém acha. Deus é Espírito. E Ele habita em você. É isso que eu quero dizer aqui. Por isso eu estou te levando, te conduzindo a esse entendimento. O ser humano comum pensa em Deus baseado no sistema político humano. Isso não vai funcionar, né? O que é uma democracia? Uma democracia é o pensamento do povo em ação, através de uma eleição. Bom, como eu já disse, eu insisto, um grupo ganhou, o outro grupo pensa diferente e acha que aquele grupo tem que ser derrotado porque aquela ideia não pode ir para frente. Já pensou se Deus fosse desse jeito? Por isso é que tem 3 poderes no Brasil: legislativo, judiciário e executivo. Cada um puxa para o lado. Já pensou se Deus fosse assim? Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí as pessoas têm umas tiradas tremendas, né, que dizem por aí, peça ao Filho que o Pai atende. Os católicos dizem assim, peça à mãe que o filho atende. Falando de Maria, né? Peça à mãe, ore à mãe, peça para ela, que ela vai chegar lá e vai mandar o filho fazer. É um entendimento muito louco, se você quer saber. Presta atenção comigo. Em João capítulo 1, verso 1, para ali em diante, diz assim, no princípio, quer dizer, antes da fundação do mundo, no princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Quando você vir na tua Bíblia o verbo é a palavra. Tá bom? Então, no princípio era a palavra. Lembra que Deus disse, haja. Como é que Ele criou a primeira criação dele? A luz. Haja luz. Falou, palavra, o verbo. Então, João diz ali, no princípio era o verbo. No verso 4, o João falou assim, e o verbo, aquele verbo, lá do início, aquele lá, não filho, aquele lá, se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não está falando, o verbo teve uma transa com alguém, aí tiveram um filho, e aí, agora não é mais o verbo, é o verbo júnior. Não, é o mesmo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O céu ficou vazio. Por quê? Porque o verbo estava na terra, todinho. Em 2 Coríntios 5,19, Paulo confirma que quem estava em Cristo era o próprio Deus. O que diz 2 Coríntios 5,19? E daí Deus nos deu o nome do nosso ministério, reconciliados com Cristo. Diz assim, abre aspas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, os seus filhos, melhor dizendo, não lhes imputando outra vez os pecados. E nos deu a palavra da reconciliação. Fecha aspas. Então Paulo está dizendo, o apóstolo está dizendo que quem estava ali em Cristo era o próprio Deus. João já havia dito, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo disse, quem estava ali em Jesus Cristo era o próprio Deus. Em Colossenses 2,9 o apóstolo Paulo confirma, nele habita corporalmente
toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus, naquele momento, estava habitando no corpo de Jesus de Nazaré, que era semelhante ao nosso. Então, quando Jesus de Nazaré estava caminhando por aqui, quem é que estava caminhando ali? O Verbo, o próprio Deus. Não é que Jesus estivesse caminhando por aqui e o Verbo estivesse lá sentado no trono, porque a essas alturas, como é que a religião pinta a imagem de Deus Pai? Um senhor, já bem canoso, né? Bem cabelo branco, meio barbudo, meio grisalho, sentado num trono, já com o rosto um pouco abatido pela idade. Aí tem o filho, né? O louro da Galileia, como dizem por aí em alguns lugares. Normalmente é de olhos claros, verdes ou azuis, cabelo ruivo, né? E fortão, todo, porque afinal de contas o cara era carpinteiro, e o carpinteiro ele carregava peso em algum momento e ele ia desenvolvendo sua musculatura. E o Espírito Santo era aquela pombinha daquela passagem que você sabe qual é. Então essa é a pintura católico-romana da Trindade, que os evangélicos meio que adotaram, que não existe, que não é real, que não é verdade. Mas por incrível que pareça, as pessoas aprenderam a fazer em nome do... Falei. Como é que eles fazem? Em nome do Pai, aí depois vem embaixo na terra, o Pai está lá no céu. Em nome do Filho, não é isso? Do Espírito Santo. Amém. Você acha que isso funciona? A Trindade não existe. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.